Sem dúvidas, um capítulo para colocar expectativa demais, que não foi tudo isso a não ser mostrar a excelente narrativa de Tabata Sensei, aonde vemos Noelle e companhia liberar um modo novo, o modo definitivo da magia natural, aonde eles usarão para derrotar todos os demônios em Spade. Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre o capítulo de número 284, o capítulo mais recente de Black Clover, o capítulo que é alvo de elogios, é alvo de frustração, e muitos podem pensar, por que você está frustrado, meu caro Haru-senpai? Por conta de que eu quero que você pense o seguinte comigo, meu Kohai. Eu arranco elogios para o Tabata. Ele fez uma excelente narrativa na história dele. Querendo ou não, a magia de Clover já é uma magia especial e peculiar. São magias, digamos, com técnicas especiais. A partir do momento que os cavaleiros vão treinar em Heart, eles aprendem a essência da magia natural, os elementos naturais. E a partir desse momento que eles dominam isso em Heart, a gente vê que eles liberam uma técnica totalmente nova, graças ao treinamento de 6 meses, que é a essência da magia, a magia definitiva concedida graças aos elfos. É interessante porque eles conseguiram liberar isso devido ao treino de 6 meses, fazendo os círculos, as runas de Heart. Então, quando você percebe, é uma excelente narrativa, é aceitável, é compreensível. Porém, a minha única queixa, não tem como, é a forma como ficou com muita facilidade para Noelle e companhia ter dominado, materializado isso. Querendo ou não, eu quero que vocês pensem comigo, foi 2 dias. Tudo bem, eles são da realeza, tem uma magia em larga escala, já tinham o domínio de 6 meses, por isso que pode ser compreensível. Porém, vamos concordar, seria melhor ter uma diversidade. Por exemplo, como eles recém dominaram essa técnica nova, da essência da magia, seria bacana ver eles gastando mana demais até eles dominarem por completo. Pelo menos é algo que eu gostaria de ver, porque senão fica muito fácil para eles lutarem contra os Akumas que foi liberado pelo portal. E eu espero que contra os demônios de ranking alto, como por exemplo os gêmeos que estão aterrorizando o nosso querido Fukudante ou dos Touros Negros, eles já têm uma dificuldade e um caminho mais árduo. Já os demônios de ranking baixo, ranking médio, eu não vejo problema, foi uma excelente qualidade como foi demonstrado. Eu acho que deveria ser mostrado como foi feito esse capítulo, facilidade, não são lá grande coisa, é fácil de derrotar, tendo aprendido a magia definitiva dos elementos naturais. Porém, eu acho que quando o inimigo for mais formidável, não deve ter essa facilidade. Por exemplo, Noelle dominou uma técnica nova, legal, top, ótimo, mas quero ver ela apanhar um pouco pra Vanica, pra daí ela destruir a Megícula. Pelo menos essa é a minha perspectiva pra batalha. Mas, para todo caso, é minha única queixa, um pouco a facilidade, porém, com naturalidade, a forma fluida é alvo de elogios. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Mas acredito que tendo demonstrado já o grande ponto central, acredito que agora a gente pode falar cena por cena, destaque por destaque, a minha verdadeira impressão e opinião sobre cada momento demonstrado nesse capítulo, porque a gente vê que o nosso querido Fukudante, o do Chronobog, tá quase entre a vida e a morte. Digamos que não foi uma boa ideia cuidar daqueles Futago lá não, eles são perigosos. Mas, para todo caso, vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco, cena por cena. Então bora continuar falando sobre Black Clover e seu capítulo mais recente, que deveria ficar mais conhecido como a essência da magia. A magia definitiva concedida pelos elfos. Começando a impressão geral, cena por cena, destaque por destaque, ou ao menos o que eu achei de relevante do capítulo, vamos ao início, onde estamos no Vilarejo dos Elfos, o recém-novo vilarejo que foi demonstrado para nós, que já pode estar tendo existido por milhares de anos. Então, é interessante porque vemos que a líder deles é bem peculiar, e isso é um ponto curioso porque a gente já percebe que o Tabata Sensei, ele nunca gosta de mostrar, digamos que, autoridades máximas de um jeito meio que elegante e formoso. A gente vê o Yurus, que sempre se surpreende com uma magia nova, parecendo uma criança, a gente vê a desajeitada Doropetica, e agora a gente vê uma Dryad, ou uma Dryasso, eu não lembro bem a pronúncia, mas acontece que é interessante a Dríade, que eu acho que é assim que se diz em português, eu não lembro bem como é que faz essa entonação, mas é o espírito que mora, digamos que na floresta dos elfos e é a líder que comanda tudo. É interessante porque ela mostra, digamos que ser bem sincerona, autoastral, honesta com seus sentimentos e felizona. A partir desse momento ela fala, então rapaziada, minha querida cambada de cavaleiros mágicos, eu vou ensinar pra vocês o método de magia, porque vocês vão ter que ajudar a gente, porque a gente não quer ter que lutar com o capiroto sozinho. Então é bom que vocês aprendam de jeitinho essa magia nova e vocês exterminem os capirotos para que o portal nem seja aberto, entenderam? Então foi interessante tudo isso, porque o Patrulha ainda mostra a dificuldade, que era uma chance deles conseguirem aprender
sendo que alguns deles não eram, digamos que, magos que foram reencarnados pelos elfos. Afinal, a magia definitiva é algo que é concedido apenas para os elfos e para quem foi reencarnado, para alguém que já foi um elfo, como por exemplo Uruk ou Yuno. É interessante porque essa fala já demonstra que caso o Yuno queira aprender esse método, ele pode ficar mais poderoso do que ele já é, mesmo tendo um espírito de vento. É interessante de frisar isso. Mas, a partir desse momento, vale se dizer que a gente vê que os cavaleiros conseguiram aprender, graças ao treinamento de 6 meses de Hurt, aonde eles aprenderam o conceito da magia, a naturalidade de uma grande quantidade mágica de mana, e a partir disso eles teriam uma chance tendo dominado a mana natural, porque eles poderiam se aproximar da essência da mana, graças ao treinamento e a forma que eles liberaram o poder novo. E a partir desse momento, vemos que todos praticamente passaram e conseguiram descobrir, redesenhar a magia em sua essência, onde eles utilizam-se de magia definitiva graças às runas de Hurt. É interessante isso, porque eles atingiram um outro pico, um outro nível, onde a magia é muito mais formidável. É interessante frisar isso, foi muito graças ao treinamento de Hurt, porém isso cedeu a chance deles aprenderem essa magia definitiva. É interessante porque possivelmente alguns Arcane Stages talvez não conseguiriam, então muito menos quem não é um Arcane Stage. Porém, graças ao treino, eles conseguiram aprender essa tática. Eu acho que foi bem interessante e é bom de frisar isso. Assim, por se dizer, praticamente o capítulo já conclui a grande parte relevante e interessante, porque o Paturi ensinou o conceito, porém seria árduo para eles dominarem. Porém, vemos que todos conseguiram descobrir isso. E assim a gente vê que todos os magos de Hurt, os cavaleiros de Clover conseguem essa tática e assim eles dominam a técnica, a essência da magia, ao modo que eles exterminam e destroem demônios de baixo a rank médio. Porque o Uruk já era poderoso ao meu ver, por ter sido, digamos, alguém com magia élfica tendo sido dominado, e a partir do momento que ele consegue agora dominar a essência da magia, é interessante de frisar. Eu diria que o Uruk rivaliza com a Noelle e com o Yuno em termos de power-up, de níveis mágicos, da essência, digamos que como um cavaleiro mágico. Eu diria que o Uruk hoje em dia já se encontra nesse patamar e possivelmente se ele treinar mais, ele pode chegar no level da Mereoreona. Afinal, eu poderia dizer que ela já tem o conceito da mana, da essência pela Mana Zone. Porém, a forma como o Uruk se tornou um com a sua magia de raio, eu acho que é interessante porque possivelmente ele pode chegar à essência da Mana Zone, o que seria a essência da magia, algo que ele já domina. Então é interessante frisar isso na minha perspectiva, na minha opinião. Não sei se você concorda, mas eu diria que o Uruk se tornou hoje em dia um dos personagens mais poderosos assim em ranking de Black Clover, digamos que de tier list. Pelo menos na minha concepção, o Uruk está praticamente no top 5, ou talvez no top 10 já para não exagerar, porque tem muito Capitão Mágico. Mas, para todo caso, é interessante frisar, eu acho que foi bacana, a única queixa foi realmente a facilidade de 2 dias, mas por aqui eu até acho que não foi injusto, porque ele já tinha tido domínio de 6 meses, ele já tinha tido o poder élfico, então eu acho que de todos os magos ali presentes, o Uruk era o único que deveria realmente dominar com maestria demônios sozinho. E a partir desse momento, o capítulo se conclui, porque ele já percebe, digamos que pelo seu instinto de garoto assassino, que possivelmente tem um perigo muito maior dentro do palácio. E a partir desse momento, expectativa é colocada devido à última cena, onde a gente vê Nahato entre a vida e a morte, o que faz com que a gente pense quem poderá ajudar o nosso querido Fukurancha. Sem dúvidas, um excelente capítulo para Black Clover em termos de narrativa. Eu acho que o Tabata combinou um dos ápices já dos Cavaleiros Mágicos, e é interessante a forma como ele redesenhou a essência da magia. Afinal, tendo concedido o poder élfico, a gente vê que praticamente eles estão em outro patamar, ao menos esses cavaleiros que conseguiram essa técnica. A partir disso, eu diria que foi interessante ver o Nahato, porque praticamente ele deve ter tentado lidar com 2 demônios de ranking alto, como a gente já havia conhecido, mesmo assim o Grimoire, eles são muito formidáveis. E a partir disso, eu faço a minha queixa. O Tabata vai ter que fazer uma perda, uma morte, digamos que nesse arco. Seja com o William, seja com o Jack, seja no pior dos casos, por mais precoce que seja pela apresentação já nesse arco, o próprio Fukurancho, querendo ou não, tem que ter algo assim. Tem que ter algo impactante. Esse querido Tabata Sensei já tinha oportunidades, ele poderia ter tirado o Gaucher, ele poderia ter dado mais relevância pelo personagem que foi morto ao Alvorecer Dourado. Então, a partir desse momento, é isso que preocupa. Ele fez perdas e mortes, mas se ele vai querer fazer uma relevante, é o que preocupa. Então, a gente vai ter que ver muito a partir de agora, se vai ter muitos demônios formidáveis de ranking alto para que algum cavaleiro
dê a sua vida para derrotar. Então fica aí a curiosidade, será que vai ter ou não? A gente vai ter que esperar para saber. Mas, por todo caso, acho que foi bacana praticamente tudo. Vemos que a Noelle está determinada a lutar com a Vanica, então possivelmente Gadia deve ser sua equipe. A gente vê que o Ruck pode ser um dos que já chegue na direção do Naruto. E a gente vê, digamos que, algumas sequências de luta que ainda deve ter, digamos que de contenção. Uma parte do grupo vai lidar com os ranking baixo, ranking médio, e alguns já vão para o ranking elevado junto da Dark Triad. Pelo menos é o que eu penso. Mas, a partir desse momento, praticamente exaltado tudo que eu queria falar sobre o capítulo, vamos para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu diria que a expectativa acima da média é colocada. Afinal, a gente vai ter muita luta, muita sequência de ação. Então, se vocês acham que eu cogito ter Asta e lutas individuais, eu cogitaria que não vai ocorrer no próximo capítulo. Eu acho que o Asta só vai aparecer realmente no clímax, junto dos Touros Negros. Como também eu diria que a gente não vai ver muita luta individual, porque eu acho que não vai ser a essência do Tabata fazer isso, porque iria perder muito tempo, iria ficar muito longo. E o Tabata é um autor que gosta de ser mais simples, gosta de desenvolver com naturalidade, mas também não gosta de perder tempo em muitas lutas. Ele faz lutas principais serem bem estabelecidas. Então, a partir desse momento, é uma época que a gente vai ver muita luta em grupo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Mimosa, Fuegorion ou talvez Leopoldo junto dos magos de Hurt, por exemplo, lá os guardiões espirituais. A gente vai ver, digamos que sequência de trios, possivelmente contendo os demônios que estão saindo pelo portal. Eu já diria que em volta do Naruto a gente possa esperar ser mostrado a forma como ele foi derrotado, como possivelmente a gente pode ver o estado do Jack. É interessante porque a partir disso eu acho que no próximo capítulo a gente vai ter um salva-vidas chegando para ajudá-lo. E isso eu diria que vai ser o irmão da Noelle, nosso querido Nozero Shirva, ou nosso querido Ruck, que já percebeu um perigo iminente e vai querer lutar possivelmente. Então, a partir desse momento, eu acho que são os dois mais cogitados para irem ajudar o Naruto. Pelo menos é o que eu acho. A partir disso, as demais lutas devem se dar, digamos que por lutas em grupo, ou possivelmente, quando se trata de capitães mágicos, talvez individualmente, tendo chegado na localização da Dark Triad. Pelo menos é o que eu acho. Mas, para todo caso, o próximo capítulo vai ficar mais em Naruto e Nozero, assim eu espero, como Ruck, e talvez a divisão de grupos, talvez a Noelle já demonstrando para onde ela vai partir. É o que eu gosto de acreditar que vai ter no próximo capítulo. Mas você já sabe, é a expectativa colocada, e para ter certeza, vamos ter que esperar o próximo capítulo. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata Na!